Vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, a avaliação do jogo treino aí. Ó, jogo treino não, amistoso, né? Então, Samuca, eu acho que foi bem válido ali, tá? Eu acho que a gente tem alguns problemas na questão digamos assim, o encaixe entre setores, né? Os blocos ali. Eu acho que especialmente a conexão meio-campo e ataque do Cruzeiro, ela não estava funcionando tão bem. Eu gostei do Dudu e do Wanderson pelos lados, gostei da dupla de ataque. Eu acho que jogar com esses quatro ali é difícil na recomposição defensiva, mas ofensivamente pode dar bons frutos. Só que a gente precisa melhorar essa construção. E justamente pelos volantes não terem jogado bem, nem o Wallace, nem o Matheus Henrique, a gente muitas vezes ficou com quatro caras muito agudos que não recebiam a bola em condição de produzir alguma coisa. Então, alguém precisa voltar um pouco mais, justamente porque faltou o tal do meia, né? Um elo ali, um cara para fazer essa conexão. No sistema defensivo, eu acho que foi um pouco decepcionante, porque o Cássio foi, na minha opinião, o melhor em campo, tá? O Cássio fez muitas defesas, foi exigido demais. E assim, a gente viu alguns erros técnicos até meio bobos, né? O Fabrício Bruno, no primeiro lance ali, já quase entrega o gol, teve a situação do Wallace, no segundo tempo também jogada de bola parada, que o cara do Bragantino antecipou com muita facilidade na primeira trave, cabeceou e o Cássio fez uma grande defesa. Então, assim, foi uma série de lances ali que eu falei, pô, eu esperava a defesa do Cruzeiro um pouquinho mais segura. Mas, assim, para um primeiro jogo, né, um primeiro amistoso que a gente pôde ver, é claro que tem muitos ajustes a serem feitos ainda e me pareceu que o Leonardo Jardim está bem ciente disso, né? Tem coisa para consertar aí. Antes até de você, Pedro, o Caramujo falou aí nesse ponto do Leonardo Jardim, velho, é que ele sabe exatamente o que que tá dando errado, né? E ele é direto, velho, porque ele podia chegar ali na coletiva, e a gente já viu muito isso, né? E criamos bastante, ofensivamente e tal, e ignorar, mesmo sabendo dos problemas, né? Porque o que mais aconteceu aí num passado recente do Cruzeiro foi isso, né? A gente assistiu um jogo e chegar lá na coletiva e era outra história. Aí sempre acontecia isso. Eu gostei também dos quatro lá na frente, mas eu, com sinceridade, acho que isso aí vai acontecer raríssimas vezes, né? Ou poucas vezes. Esses quatro, com dois volantes, e o Cruzeiro, beleza, a não ser que a produção ofensiva ela se converta aí em uma taxa muito alta, né? Que aí vai ser jogo 4-2, 5-3, 5-4, porque o Bragantino teve muita chance. Defensivamente, o Cruzeiro não defendeu bem e justamente acho que por esses fatores, né? Porque você tem Dudu, tem Wanderson, Caio Jorge e Gabigol. Por mais que eles ajudem, não vai conseguir, né? Em determinados momentos a gente viu todo mundo atrás da linha da bola, como o Leonardo Jardim quer fazer, mas, por exemplo, às vezes você está no ataque, e a turma vai perder uma bola lá, desses aí, o Wanderson talvez é que vai conseguir uma recomposição muito rápida, né? Para ajudar defensivamente. Então, gostei do que o Cruzeiro produziu, acho válido o teste, porque uma coisa é jogo treino, amistoso, colocou o uniforme, realmente se transforma. E foi importante ter esse teste aí uma semana antes. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, não é aquele time que em outras épocas chegou à Copa Libertadores, à Sul-Americana, mas tem bons jovens e é um time que tem intensidade, né? A turma corre bastante. Pô, aquele é Hurtado, né, na direita lá, o lateral. Pô, que Isso. correria absurda desse cara. Aí tem o Capixaba na outra lateral. Tem bons valores, né? O time do Red Bull Bragantino. E aí contou com um Neuer entrando no segundo tempo, que foi coisa absurda. Mas eu gostei de alguns pontos. Vi muita gente falando sobre o William. Acho que ele deu uma outra resposta nesse jogo. E o William também, gente, ele é muito bom ofensivamente e defensivamente ele pode ser ok, velho. Porque é o que vai acontecer com a maioria dos laterais que se destacam na parte ofensiva, né? Mas em relação aos jogos que ele vinha tendo, acho que foi positivo. O Cássio fez uma preparação aí, parece que vai colher frutos, né?
porque muito ágil, ele estava muito ligado em todos os lances, em saída de gol, em fechar aí os espaços. Ele fechou o ângulo aí em duas oportunidades que, sei lá, e com o trabalho que ele fez, né, deu uma melhorada no shape, redução também, assim como vários outros. Aí, participação de Gabigol, Caio Jorge. Talvez ali dos quatro que eu menos gostei foi o Dudu. O Wanderson eu gostei, acho que é um cara que vai ajudar muito a gente. É muito rápido. Não é um cracaço de bola, porque o Inter não ia liberá-lo assim também, né? Mas pro que a gente tem aqui, acho que vai ajudar bem. E Caio Jorge e Gabigol ali. Quando tiver só um ou outro, acho que o Cruzeiro estará bem servido e com uma ótima opção no banco, né? Quando os dois não atuarem juntos. E vai ser uma dor de cabeça aí, acho até, para o Leonardo Jardim definir por exemplo, acho que esse time aí tem condição de iniciar contra o Mirassol, porque é uma tendência de jogo em que o Cruzeiro vai atacar mais do que ter que defender, né? Agora, para enfrentar um Inter lá em Porto Alegre, um São Paulo no Morumbi, a briga ali na frente vai ser boa, hein? Eu colocaria mais gente no meio, três ali, e aí 5 jogadores para 3 vagas. Dudu, Matheus, Wanderson, Caio e Gabigol. É o que eu faria. Assim, algumas coisas que só, caramba, sobre o amistoso é que a transição defensiva do Cruzeiro e o Cruzeiro, quando precisou, né, de se defender também ali num ataque mais posicional, digamos assim, do Red Bull Bragantino, também me incomodou e o Leonardo Jardim falou sobre isso. Um outro ponto que ele destacou que é muito interessante e que faz a diferença, né, a distância da última linha defensiva ali do Cruzeiro, né, os dois zagueiros e os laterais para a linha média. Ele falou isso e o quanto que isso precisa de ser resolvido, a questão da compactação. Mas eu acho que o Cruzeiro teve pontos interessantes. O Cruzeiro conseguiu explorar uma das principais dificuldades do Red Bull Bragantino, que é a questão de defender a área. O gol do Cruzeiro sai assim, o Caio Jorge domina, o Gabigol consegue se posicionar muito bem ali com liberdade para finalizar. Naquele lance do Gabigol que ele acaba finalizando e o goleiro faz a defesa ali pelo chão, mostra de novo essa dificuldade do Red Bull Bragantino, porque vão 3 jogadores marcar o jogador do Cruzeiro que está com a bola e o Gabigol consegue se posicionar e o goleiro tem a felicidade de fazer uma defesa muito boa. Quando o Cruzeiro roubava a bola, acho que o Cruzeiro conseguia acelerar com uma certa facilidade, coisa que antes a gente viu o Cruzeiro dominar, parar, esperar o adversário se postar no campo. O Wanderson, para mim, foi um dos principais destaques individuais, justamente por isso, pela questão ali da transição. Só que o Cruzeiro, eu concordo muito com o Samuel, dificilmente nos principais jogos ele vai jogar com esse setor ali, com 4 jogadores no ataque. Até por uma questão de equilíbrio, e acho que a saída de bola do Cruzeiro deixou muito a desejar. Isso acabou prejudicando o Cruzeiro. Quando o Bragantino pressionou o Cruzeiro teve dificuldade de fazer essa saída. Quando o Bragantino baixava um pouquinho o bloco, era um bloco médio, o Cruzeiro até tinha uma certa facilidade de gerar essas jogadas. E o Leonardo Jardim falou algo na coletiva que é bem interessante, né? Que ele falou, queria ter mais a bola. E foi algo que eu, Amanda e Valu discutimos no nosso pós-jogo lá no dia de jogo KTO, que foi a facilidade com que o Cruzeiro perdia a bola. Ele tentava acelerar demais e entrou num jogo que era favorável ao Bragantino. Samuel lembrou, é uma equipe que tem muito cara novo, muito cara que gosta de jogar em transição, o próprio Mosqueira, Vinicinho, aí você tem Capixaba, Hurtado. Então o Cruzeiro podia ter feito um jogo de mais tranquilidade, de segurar mais a bola. Tem jogadores técnicos para isso. Em alguns momentos a gente até viu o Dudu buscando ir ali para o centro do campo para ser uma espécie de 10. Acho que não é algo que combina com o Dudu. Ele é um cara para ficar muito mais na ponta. Mas me chamou a atenção a participação do Gabriel, do Gabigol. Finalizou muito mais, saiu da área como ele sai, mas chegou também na área para receber essas bolas para finalizar. Acho que o caminho é esse. Ter essa compensação quando joga ele e o Caio, né? O lance do gol, se a gente observa o Gabigol, ele tá indo ali para receber essa bola no pé com o William e o Caio ataca um espaço que provavelmente é o que o Gabigol gerou. Então, ele recebe a bola, o Gabigol corre e depois finaliza. Tem pontos positivos, mas a clareza também do Leonardo Jardim na coletiva de não travestir a realidade, né? De não vestir ali uma realidade que o torcedor viu. O Cruzeiro tem deficiências, o Cruzeiro precisa de melhorar, e o Leonardo Jardim apontou isso.
Faltava isso no Cruzeiro há tempos atrás, como o Samuel disse. Então, me dá uma expectativa de que ao longo dessa semana ele vai corrigir alguns pontos. E ele até fala sobre isso, né? Ele falou: eu procurei não estudar Bragantino nem Botafogo. Eu queria focar no meu time. Agora, a partir do Campeonato Brasileiro, do Mirassol, vamos trabalhar em cima do adversário. Então, ou seja, ali ele queria ver o Cruzeiro, independente das características do Bragantino e do Botafogo, mas pensando no Mirassol com os estudos, com tudo que envolve a equipe do Mirassol à mão do departamento de futebol, eles vão planejar a estratégia e escolher os jogadores pensando nas características do adversário do próximo sábado. É só um detalhe que você falou do Gabigol aí, que eu acho interessante a gente pontuar, assim, o Gabigol ele teve uma chance muito mais clara do que o gol que ele fez no clássico contra o Atlético, né? Pouco antes de ser expulso e tudo mais, que ele finaliza de primeira também, mas finaliza ali na mão do goleiro. Eu acho assim que o Gabigol tem essa coisa de bater de primeira, né? As 3 finalizações de perigo dele, ele decidiu rápido a jogada, aquele chute na trave que foi um pecado, né? A bola na junção das traves ali, uma finalização bem colocada, e a outra que o goleiro pegou também. Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem dele. Ele me pareceu estar um pouco mais ágil, não sei se vocês tiveram essa impressão também, assim, da mesma forma do Cássio, né, que a gente parece que ele está um pouco mais atento, ele reagindo mais rápido. Eu achei o Gabigol um pouco mais ágil. Gostei bastante da movimentação do Caio Jorge. O Caio tinha feito 2 jogos aí no Mineiro, que eu achei 2 jogos muito ruins. E esse jogo do Caio Jorge já foi bem interessante, a forma como ele estava sempre buscando o facão ali nas costas da defesa, e o Cruzeiro parecendo orientado para isso, né? Ó, observou o espaço, lê a movimentação do Caio Jorge e o lançamento é nele. O que eu não gostei tanto foi a questão do Dudu centralizar bastante também. Eu acho até que pela ausência de um meia, quando ele apareceu bem no jogo, foi exatamente pela ponta, né? Tipo aquele passe dele para o Caio Jorge de trivela. É ele que ajeita a bola também para a jogada do Gabigol, né? Da finalização na trave, é um passe do Dudu também. Então, assim, eu acho que faltou esse detalhe ali, o Cruzeiro, às vezes, conseguir preencher melhor o meio de campo. E na questão defensiva, assim, até usando uma mensagem do chat aqui, o que vocês acharam do Vidalba no jogo? Foi o João Fradico que perguntou. Eu achei muito discreto. Eu acho que ele não comprometeu. E só. E aí é uma questão também que eu gosto de falar muito aqui na Samuca TV, sobre alinhar expectativas com os atletas. O Vidalba, quando ele atuar como lateral esquerdo, ele vai estar ali muito mais para ser um auxiliar do sistema defensivo do que propriamente um lateral que vai se aproximar do Dudu. Inclusive, pode ser um dos motivos que condicionou o desempenho um pouco o desempenho do Dudu, né? A atuação do Dudu. Porque enquanto o William teve o Wanderson ali para poder apoiar ele quando ele ia para o ataque, o Dudu até que não tinha muito isso do Vidalba por características. O Vidalba é um cara mais defensivo, ele estava ali muito mais para tentar trazer esse equilíbrio. Mas a atuação dele, para mim, foi uma atuação ok. Ele não elevou o nível da lateral esquerda, mas ele também não prejudicou o Cruzeiro. Uma atuação bem média para mim. O Diego tá mutado, Tá mutado, Samuca. Não acho que ele tenha comprometido, mas volto a falar aquilo que a gente tinha dito há algum tempo, né? Acho que o recado é mais para os outros laterais do que... Porque o Kaique entrou aparecendo até bem ali nos minutos que ele teve, e o Marlon talvez tenha perdido um espaço aí considerável, né? Para não ser utilizado. E aí não tinha como também, né? O Vidalba ficou o maior tempo, ele coloca o Kaique, mas eu espero que com o tempo aí o Kaique possa se firmar, né? E até para ser uma opção legal também do lado esquerdo, né? Acho que o Kaique, se ele der uma equilibrada ali no físico, de suportar 90 minutos, ele tem condição de um bate e volta com qualidade, ajudando defensivamente, e aparecendo lá na frente como uma boa opção, né? O Vidalba defensivamente, acho que ele fez um jogo ok, mas não dá para cobrar dele aparecer lá na frente, que tempão que ele não joga nessa função, né? Tá se readaptando, e mesmo na época dele, eu lembro que o primeiro gol do Vidalba foi marcado tipo, com 25 anos, assim. Ele nunca foi um lateral de muito apoio, ele é um jogador para ficar mais na base da jogada mesmo.
Eu acho que até é uma ideia, eu vi até alguém aqui falando, o Diego Ferreira, ó, acho que a melhor saída seria jogar com 3 zagueiros de ofício. De certo modo, a gente meio que já está jogando, né? Com um terceiro zagueiro ali. A questão é que esse sistema pode até dar um pouquinho mais de liberdade para o William, para apoiar pela direita, só que assim, acho que precisa acertar um pouco mais essas recomposições, né? No momento de fechar as linhas ali, porque o Cruzeiro, o Jardim já tinha falado da questão da transição. O Bragantino não teve tantas transições assim, mas conseguiu incomodar o Cruzeiro até com uma frequência muito grande no jogo, né? Acho que tivemos um momento melhor em campo ali, mas é um detalhe para a gente pontuar também essa questão ali do sistema defensivo e parar de cometer tanto erro bobo, né? Porque, por bem ou por mal, a gente só não ganhou o jogo porque o Matheus Henrique teve um momento de enxergou tudo vermelho, né? Que ele perde a bola, não achei pênalti, inclusive, aquele empurrãozinho na área, para mim aquilo ali é contato de jogo, mas depois ele comete um pênalti, assim, incontestável, muito bobo, e tem gente falando aqui do pênalti reclamado pelo Cruzeiro, né? Aquele cruzamento do William que pegou no braço ali do jogador do Bragantino. Vocês acham que foi? Com o VAR era pênalti. Acho que com o VAR não escapava, não. Eu também acho que foi pênalti. Com o VAR não teria escapatória. E outra coisa, Caramujo, torcida do Cruzeiro lá em Bragança, hein? Que loucura, né? Realmente isso aí não foi pênalti, não, mas depois quando ele vai deslizando ali, é tudo que o jogador quer para sofrer penalidade, né? E ali era um lance simples, né? Porque ele poderia ter só parado de frente pro cara. Acho que foi mais uma questão ali no desespero. E o Caio Fábio, né, postou no Twitter durante o jogo e foi um ponto interessante. O Cruzeiro facilita muito para ser incomodado na defesa. Acho que isso é o que mais tem incomodado assim, o torcedor, e acho que o Leonardo Jardim pode corrigir isso. Não estou dizendo que em algum momento da temporada o Cruzeiro não vai ser incomodado, até porque tem adversários que têm boas marcações, né? Marcam pressão, têm bons comportamentos. Mas às vezes o adversário precisa de fazer um esforço mínimo para já dificultar o Cruzeiro, que é o que o Caramujo diz. O Cruzeiro precisa de parar de cometer erros bobos. Tirando o pênalti, o Cruzeiro poderia ter saído com a vitória de 1-0 se não fosse esse erro bobo do Matheus Henrique. Sabe uma coisa que eu não consigo admitir, velho? E tenho certeza que o técnico, no caso do Leonardo Jardim, não fala isso. O Cruzeiro construiu de trás algumas boas vezes desde que ela não passe no Cássio. E aí, o entendimento que eu queria que os jogadores tivessem, o Fabrício tem feito isso mais, inclusive, do que o Jonathan, é que se a única opção for jogar para o Cássio, já dá o chutão. Porque isso ou vai virar perigo para os caras, ou o Cássio vai dar o chutão. Então, evita esse tipo de coisa. Isso aí eu não consigo admitir. Véio. Se tiver que voltar para o Cássio, pega todos os lances. Véio. Ou teve um perigo para o Red Bull Bragantino, ou o Cássio foi dar um chutão, e o chutão nem foi assim, tanta coisa, né? Em várias oportunidades. Inclusive, o Cássio quase machuca aí, que ele teve que salvar, que o Wallace... Ali foi o erro do Wallace, né, na execução. Mas eu gostaria muito que evitasse isso. Não traz... O que trouxe de positivo até hoje para o Cruzeiro? Recuar a bola para o Cássio. Então, vamos perder a posse dando um chutão? Vai perder de qualquer jeito. Só vai evitar o adversário roubar a bola mais próxima ali da área do Cruzeiro, né? É um ponto. Eu acho assim que os treinadores, especialmente na Europa, eles têm uma tendência menor assim à questão da ligação direta, né, Samuca? Eles gostam muito de trabalhar com a saída desde o goleiro. Aqui no Brasil a gente ainda fica um pouquinho mais preso nessa questão de, meu Deus, a bola tá com o goleiro, ferrou. Mas assim, o lance principal que a gente teve um erro ali, que foi o Cássio para o Wallace, acho que até o pessoal da transmissão do Sport TV falou que foi erro do Cássio, na minha opinião não foi, né? Foi mais o Wallace mesmo. Não foi. Mas assim, acho que ali o Cruzeiro pode realmente, especialmente um dos jogadores, né? Um dos pontas ou um dos atacantes, tentar voltar para o Cruzeiro ter mais opção de passe, né? Porque assim, se o Wallace só tem opção para trás, se o Vidalba só tem opção para trás,
Se os zagueiros precisam ou do Cássio ou do Chutão, é porque tem gente parada ali no jogo, né? E eu acho que essa é uma coisa que Sim. quem desloca tem preferência. Então, assim, se movimenta, né? Bagunça a defesa do adversário. O Cruzeiro não pode ficar, nós 4 somos atacantes, ou aqui é um quarteto ofensivo, seja com o Pereira ou com outro. Aqui é um quarteto ofensivo. Vocês 6 aí que se virem para fazer a saída. Não, joga como time, né? Um pouco mais agrupado ali. Eu acho que passa por aí para a gente começar a achar solução, porque eu vi até o Caio tweetando isso. É muito fácil dificultar a saída de bola do Cruzeiro. Tipo, o Bragantino subiu 2, 3 jogadores ali, o Cruzeiro já desesperava, ou era bico, ou era recuo para o Cássio para bicar. Tipo, não, vamos aqui, vamos jogar, aproxima. Não é ser dinizista, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas é em certas situações de pressão, ter a opção de passe ali para que a gente possa subir jogando como um time. E aí, quando isso acontece, pô, eu acho que o ataque do Cruzeiro, ainda mais esse ataque, que sejam só 3, né? Mas Wanderson, Dudu e Gabigol, por exemplo, é um ataque rápido. É um ataque que, se você recua um pouquinho para atrair o adversário e atacar o espaço às costas, é bem interessante. O Caio Jorge mostrou isso, inclusive, na jogada do gol. Então, eu acho que o elenco do Cruzeiro oferece boas soluções. E se for para sair com bola longa, vai ser interessante quando a gente tiver o Dineno, né? Que pelo menos tem para quem direcionar essa bola longa para ganhar. Mas, ô Caramujo, até nessa questão da bola longa e da movimentação dos atacantes, tem um movimento que ele é simples e que ele pode surtir muito efeito. Quando a bola tá, sei lá, no pé do Fabrício Bruno ali, o atacante faz aquela corrida como se ele fosse receber no pé e depois ele troca de direção ali e ataca, porque provavelmente na hora que ele baixar ali para receber no pé, o lateral ou o zagueiro que tá marcando ele vai correr junto, para não deixar ele dominar. E aí ele dá aquela mudada de direção e ataca justamente esse espaço nas costas. E aí você tem essa facilidade para quebrar essa bola. Mas eu concordo muito com isso. Se tá estourando muito, se tá tendo dificuldade, se tá tendo que recorrer ao goleiro ou ao chutão, é porque tá faltando movimentação lá na frente. Tá faltando linha de passe, tá faltando espaço. E aí é um ponto que a gente precisa de corrigir. E o Leonardo Jardim não é um treinador, mesmo ele sendo formado na Europa, né? Ele não era um técnico que nos outros trabalhos usava tanto do goleiro. Era só uma questão bem assim emergencial. Então, os jogadores do Cruzeiro, como o Samuel disse, eles precisam também de ter esse insight. Tipo, não precisa de passar tanto. O Cássio é a última escolha. A gente tem que quebrar essa bola se não tiver opção, mas tem que ter opção. Os jogadores têm que se movimentar para gerar essa opção, porque não dá para ficar todo mundo jogando estático, como você bem disse.